Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Rafael Guarnier falando aqui para darmos sequência à nossa aula, a nossa série aí de Apocalipse. Estamos estudando o livro do Apocalipse na série intitulada Apocalipse Now. Ok? Fique ligado, hoje é a parte 2. Estudaremos o capítulo 1, dos versículos 9 ao versículo 20, até o final do capítulo, detalhando aí cada um dos versículos, falando um pouquinho sobre o significado de cada um dos versículos. Então não fique de fora desse estudo, fique com a gente até o final, ok? Queria dizer que ontem nós não publicamos o vídeo, como vocês sabem, quem já acompanha aí o nosso canal sabe que nós publicamos sempre na terça e no sábado, só que ontem, em virtude de uma perda irreparável, inestimável, que nós tivemos, o nosso querido Robson Alves aqui que fazia parte da nossa igreja aqui, faleceu e nós estávamos sem condição alguma de gravar qualquer tipo de vídeo, de aula, estávamos, não conseguimos encaixar os pensamentos, ok? E inclusive eu quero dedicar essa aula de hoje a esse grande amigo que o Senhor resolveu tomar para si. Então, amigo, essa aula é em sua homenagem, ok? Vamos lá? Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Vou fazer a leitura do texto todo, como nós sempre fazemos, depois a gente volta comentando, ok? Vamos lá, versículo 9. Acompanhe comigo. Pega sua Bíblia, sua caneta, seu marca-texto, ok? E fica ligado. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro. E enviei 7 igrejas que estão na Ásia, e ele vai citar agora as igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto, era como o sol quando a sua força resplandece. E quando ouvi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois delas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas e os sete castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aleluia. Ok, vamos lá para o versículo 9. Começando. Bom, o que eu quero destacar aqui de início é esse primeiro termo aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão. Irmãos, pensa comigo. Quem na Bíblia Sagrada, além de João, teve uma revelação como essa que ele está tendo aqui? Uma revelação do Apocalipse, uma revelação de um dos livros mais importantes da Bíblia. E por que eu estou dizendo isso? Porque olha a maneira como ele se apresenta. Olha a maneira. Eu, João, que também sou vosso irmão. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso quer dizer humildade.
Quanto mais a sua obra for relevante para o reino, maior tem que ser a sua humildade. Se você perceber nas cartas paulinas, né, o apóstolo Paulo ele começa fazendo saudações, né? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escolhido por Deus. E conforme ele vai passando e amadurecendo em seu ministério, você vê que eu, Paulo, que não era digno de ser apóstolo. Então, conforme as nossas obras vão sendo forjadas, e a gente vai falar disso, né, pelo fogo, né, o fogo de Deus, o fogo do nosso Senhor Jesus, a gente vai diminuindo, de modo que a gente acaba reconhecendo que nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos nas mãos, né, vasos nas mãos do olheiro. Né? Então, João está dando uma demonstração clara disso daqui. Né? Ele teve uma das revelações mais poderosas de toda a Bíblia. Né? Talvez não a mais poderosa revelação de toda a Bíblia. E ele está se apresentando eu, João, que também sou vosso irmão. Tremendo, né? E companheiro na aflição e no reino. Eu acho interessante que hoje os crentes, né, eles não querem aflição. Eles querem um reino, mas não querem aflição. Eu tenho uma notícia não tão boa para te dar. A aflição e o reino, eles não andam separados. A aflição e o reino não andam separados, né? Então, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, né? Patmos. Patmos quer dizer meu destruidor. Né? Isso não está escrito na Bíblia, mas tem histórias, né? e relatos judaicos que dizem que o apóstolo João ele foi mergulhado dentro de uma bacia, dentro de um tonel de óleo fervente, né? E nada aconteceu, a não ser sair um pouquinho mais bronzeado dali de dentro. E as autoridades queriam matá-lo, mas não podiam matá-lo porque a população considerava ele um homem santo. E essa ilha chamada Patmos, né, a ilha conhecida como Ilha do meu Destruidor, né, as pessoas que o governo, né, queriam matar, mas não podiam matar, elas mandavam para essa ilha. Então era uma ilha onde tinha bestas feras, era uma ilha onde tinha os piores criminosos da época iam para essa ilha, né, a fim de que fossem mortos ali naturalmente, entre aspas, né, naturalmente. E o apóstolo João está ali no meio dessa ilha e tem essa revelação do Apocalipse. Né? Estava nele chamada Patmos por causa da palavra de Deus, ou seja, por pregar a palavra de Deus, mandaram ele para Patmos. Né? Por não poderem parar a sua pregação, resolveram lidar com o problema, entre aspas, de outra forma, né? Enviando para a ilha chamada Patmos. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Né? Nós vimos então lá na aula passada que nós falamos acerca desse testemunho de Jesus. Jesus é testemunha fiel, não é advogado fiel, como disse a nossa amiga cantora Bruna Carla. Ele não é o advogado, mas é a testemunha fiel, né, que não mente, que não vai mentir acerca da sua vida, acerca da minha vida, no tribunal chamado Tribunal de Cristo, ok? Bom, então, reino, o que eu quero destacar também nesse 9 aqui, antes de passarmos para o 10, é que o reino e a aflição não se separam. Reino e aflição não se separam. Abra sua Bíblia lá em Atos 14, 22. Vamos lá? Atos 14, 22. Olha que coisa linda. Você que quer o reino, mas não quer as aflições provenientes do reino. 14, 22. Olha isso, irmãos. O apóstolo Atos, é o apóstolo Lucas, né? O escritor de Atos é o apóstolo Lucas. Tá? Ele escreveu o último livro dele, né? O Evangelho. Né? Depois ele vem e escreve Atos dos Apóstolos. Tá? 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, leia-se aflições, nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, sem tribulação, sem aflição, você não vai entrar no reino de Deus.
entenda isso, irmão, só os maduros, os amadurecidos vão entrar no reino. Não basta ser salvo, você tem que ser maduro para fazer as obras que agradam o coração de Deus. A salvação nos é dada de graça, mas o reino é conquistado diariamente através das obras, ok? Então a pessoa fica com essa questão, mas uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então a graça, então a gente aceitou Jesus, não precisa fazer nada. Se você quiser somente ser salvo, não ter direito a reinar, é exatamente isso. Você creu, confessou e está salvo. Agora, se você quer reinar, se você quer fazer parte de um reino, o reino de Cristo, né? Se você quer ter autoridade nesse reino milenar, você vai ter que fazer muitas coisas, muitas obras, mas não obras segundo a sua vontade, obras segundo a vontade de Deus. E a gente vai esmiuçar esse estudo no decorrer do livro, ok? Vamos lá. Então vou ler de novo, confirmando Atos 14, 22, só para você fixar bem e parar de reclamar das tribulações. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, né? Então a gente tem que ter amadurecimento para entrar no reino, né? Paulo, lá em Gálatas 4, versículo 1, ele compara, né, o imaturo ao escravo. Mesmo o filho que é herdeiro, quando ele é criança, ou seja, quando ele não tem maturidade, ele é como um escravo, não adianta nada. Né? E toda vez que a gente toma posse antecipada da herança, ela se torna uma maldição. Por quê? Porque nós não temos maturidade para lidar com a herança. Ok? A gente tem relatos disso aí, né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? É só olhar lá e você vai perceber o que a gente está falando. Ok? Versículo 10. Eu fui arrebatado no espírito. Eu fui arrebatado. Esse arrebatado, a gente pode encontrar essa referência em Atos 4. Vamos lá ver se é esse texto mesmo. Atos 4, versos 1 e 2. Atos 4, versos 1 e 2. Olha lá. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem a Jesus, né? E anunciassem em Jesus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, né? Então, Atos 4, do 1 ao 2, está falando aqui dessa questão, né? E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Perceba, aqui está falando da pregação, né, em Atos 1 e 2, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então aqui está falando de um Jesus já ressurreto. Esse Jesus que ele vai começar a descrever aqui para a gente a partir de agora é o Jesus que está ressurreto. Ok? O mesmo que eles pregavam lá em Atos, né, 4, 1 e 2. Então ele foi arrebatado, ou seja, o corpo ficou e ele foi arrebatado. Mais ou menos, para quem gosta do filme da Marvel, né, quem gosta dos filmes da Marvel, tipo quando aquela mulher lá do Doutor Estranho dá um tapa, né, no peito do Hulk, o corpo cai na hora e o espírito, a alma ali sai. É essa a ideia. O corpo caiu, o espírito saiu, né? E agora em espírito ele vai contemplar todas essas coisas aqui, ok? No espírito, né? Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. Né? Aqui tem duas possíveis interpretações. Esse no dia do Senhor pode ser no domingo, que ele foi arrebatado, ele está se referindo ao domingo, ou ele está se referindo especificamente no dia da volta do Senhor. Então ele já foi arrebatado para esse momento, né? E vendo a volta do Senhor. Porque entenda, para nós o que funciona, como nós falamos na aula passada, é o Cronos. Mas para Deus não funciona o Cronos, é o Kairos. Então para Deus o ontem, o hoje e o amanhã é a mesma coisa. Ele sabe o fim desde o início.
né? Se você ler o livro de Gênesis, você vai ter toda a escatologia ali em Gênesis. Se você ler Deuteronômio, você encontra toda a escatologia ali, todo o Apocalipse está relatado ali. Se você ler o livro de Daniel, você também vai ver toda a escatologia ali. Então, quer dizer, para ele tanto faz, se é presente, se é futuro, se é passado, não importa. Ele é o dono do tempo, e o tempo nosso não pode ser comparado ao dele, né? O que para nós é uma eternidade, para ele é frações de segundo, ok? Bom, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Voz de trombeta e voz de muitas águas é a mesma coisa. Voz de trombeta e voz de muitas águas é a mesma coisa, é a voz de Cristo, ok? Voz de trombeta e voz de muitas águas é a mesma coisa. Abre a sua Bíblia lá em Salmos. Salmo 29. Vamos lá, Salmos 29. Para a gente ver como é que é essa voz do Senhor. Rapidinho, né? Jesus, esse relógio, joga contra, né? Salmos 29, eu vou ler a partir do versículo 3, ok? A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer os desertos. Faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, né? Os veadinhos, né? Faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. A voz do Senhor é poderosa. Então João agora começou a ouvir por detrás dele uma voz, né? E como de trombeta, né, que dizia, olha o que essa voz está dizendo para ele, eu sou o alfa e o ômega, né, mesma saudação lá do versículo 8, né, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, né, o princípio e o fim, olha lá como é que é muito parecido, né, tremendo. E o que vês, escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, né, aí ele vai citar as igrejas que ele vai enviar, né, aquilo que ele está acabando de receber, né, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Essas 7 igrejas, entendam, são períodos da igreja que desde Atos. A igreja que foi fundada em Atos até a igreja de hoje, que nós participamos. Essas 7 igrejas aqui são os períodos das igrejas. A gente vai falar isso mais detalhadamente em Apocalipse 2, na próxima aula, 2 e 3, tá bom? Versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo. Era um negócio tão espantoso, né, irmãos? Imagina, eu nunca tive a oportunidade de ir, pretendo ir um dia, né, nas cataratas lá do Iguaçu, né? Mas quem foi diz que não dá para ouvir nada. Se for período de cheias, né, de chuva, que é um barulho que você não consegue conversar, porque é a voz de muitas águas. É essa sensação ali que o apóstolo estava tendo, ok? Versículo 12, virei-me, olha que tremendo isso, virei-me para ver a voz que falava comigo, virando-me vi 7 castiçais de ouro. Meu Deus, a voz, né, 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem, porque, analisa, João tinha a visão de quem? Do Cristo, que era chamado, ele se chamou, né, Cristo chamou ele mesmo de Filho do Homem. Né? Será que o Filho do Homem, quando voltar à Terra, vai encontrar alguém ainda aqui que é fiel? Ele mesmo se referia a ele como Filho do Homem. Né? E aí João está falando assim, é semelhante ao Filho do Homem, é semelhante a Cristo, com quem eu convivi 3 anos e meio. Mas era Cristo. Então perceba, o Cristo glorificado carregou a essência do Cristo que andou, né, sobre a terra. Porque esse Cristo que andou sobre a terra é o Deus, é poderoso. Então ele carregava essa essência,
Amém? Tá pegando aí? Vamos lá. Isso é poderoso demais, irmãos. Eu amo esse livro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, né? Ou seja, carregava o aspecto de Cristo, né? Porque era o próprio Cristo, né? Vestido até os pés, né, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Veja, então você tem no meio dos 7 castiçais, os 7 castiçais são as igrejas, né? A gente vai ver isso mais para frente lá, lá no versículo 20. Eu vou falar disso de novo, tá bom? Então não vou me prender agora não para a gente falar isso no versículo lá 20, finalizando o nosso estudo, ok? Mas perceba que esses castiçais eles têm que ter o quê? Eles têm que ter as lâmpadas, né? Os castiçais, né? Se você preferir também pode chamar de candelabro ou menorá, ele era um dos utensílios do lugar santo. Tabernáculo de Moisés, você tinha, né, o pátio, você tinha um lugar santo e você tinha um lugar santíssimo. No santíssimo você tinha só a Arca da Aliança, né? Com os querubins ali, os anjos, né, da Arca da Aliança, a arca em si, o propiciatório que era a tampa, com os querubins ali. Saindo do lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, você tinha um lugar que chamava lugar santo. E ali você tinha a mesa dos pães, né, que eram os 12 pães que representavam as 12 tribos. Você tinha próximo à entrada do Santíssimo, do lugar santíssimo, você tinha o altar do incenso e do outro lado você tinha exatamente esse utensílio aqui, que é o candelabro, ou menorá, né? Ou ainda, como está sendo falado aqui, castiçal. Para que servia isso aqui? Para iluminar. A igreja tem que servir para iluminar, mas nós só vamos conseguir iluminar, né, ser sal e luz quando nós estivermos na unção, ok? A unção de Deus, que é poderosa. Amém? Aleluia. Vamos lá, então. Esse versículo 13, né, vocês têm aí a palavra cinto, né? Essa palavra cinto do versículo 13, né, olha lá, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Né? Essa palavra cinto aí, ela está relacionada à fidelidade, à justiça. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Isaías, Isaías 11. Isaías 11, versículo 5. Isaías 11, verso 5. Olha aqui. E a justiça será o cinto dos seus lombos. E a justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, o cinto de suas entranhas. Ok? Então falou a palavra que cinto está ligada a justiça e fidelidade. Amém? Tremendo, né? Poderoso. Né? E aí está falando aqui também de roupas compridas, né? Até os pés de uma roupa comprida. É a roupa dos sacerdotes, né? Se você olhar lá, quando Moisés vai fazer a roupa tanto dos sacerdotes quanto do sumo sacerdote, são roupões, né, compridos, dos sacerdotes são roupas brancas, né, de um linho fino, e do sumo sacerdote a mesma roupa, só que aí você vai ter o peitoral, você vai ter a mitra, você vai ter uma série de utensílios que o peitoral onde está as 11 pedras, que vai ter a conexão com a tampa do propiciatório, vai formar as 12 tribos, relacionando ali. É um estudo muito detalhado, que não dá para a gente falar agora especificamente, né, desse tabernáculo. Mas aí está toda a base para você entender, ok? Vamos correr porque o tempo não para. Versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Só anota o versículo aí que nós já falamos na aula passada. Lembra que eu falei do cabelo branco, né? Que significa honra, né? A honra. Tem gente escondendo a honra, né? Fica com o cabelo branco, mas pinta o cabelo branco. Tá lá em Provérbios 16, 31, né? E Provérbios 20, 29, onde vai falar que a beleza que os jovens, né? Eles têm força, mas os idosos, né? Os velhos, eles têm a beleza deles está relacionada ao seu cabelo branco, ok? Então, Provérbios 16, 31 e Provérbios 20, 29. Não vou abrir que a gente já falou no outro vídeo, tá bom? Relacionado aqui com esses cabelos brancos aqui, ok? Vamos para o versículo 15.
Então, só para comentar, esse 14 está relacionado ao que, gente? A toda a sabedoria, né? Toda a beleza de Cristo, né? Toda, tudo aquilo que ele representa em relação à sua condução de ministerial, né? Aqui na terra, né? Que, como ele exerceu o seu ministério com a sabedoria de um ancião, né? Então isso está muito relacionado aqui a esse versículo 14, tá? Versículo 15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente. Esse latão reluzente é como se fosse um bronze polido, né? Ficaria até melhor na tradução, né? Se você buscar esse latão reluzente, é um bronze, é um tipo de bronze, tá? Como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Já falamos lá, né? Voz de muitas águas. Lemos inclusive lá o Salmo 29, você viu como é que é essa voz, ok? E só continuando aqui, sua voz como a voz de muitas águas. Deixa eu só me localizar, me perdi. 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. Então vamos falar aqui um pouquinho desse versículo aqui 16. Vamos falar do 15 primeiro. Eu já falei que é o bronze, né? E esse latão reluzente seria um bronze. E essa questão dos seus pés semelhantes ao latão reluzente é que ele vai passar e por onde ele passar ele vai julgar. Nessa volta de Cristo ele não vai vir mais como um cordeiro, ele vai vir como um juiz, ele vai julgar. Ele vai julgar a igreja, ele vai julgar as nações, ele vai julgar a terra. Né? Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, só voltar um pouquinho aí. Né? Tá antes de 1 João. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Olha lá. Porque já é tempo que comece o julgamento. Vai começar por onde? Olha aqui. Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É esse julgamento aqui que está se referindo lá do versículo 17. Né? 17 não, 16, né? Não, perdão, 15, versículo 15. Né? Esse julgamento. Tá? Aqui, eu queria voltar um pouquinho, a gente não falou dos olhos como chama de fogo, né? Versículo 14, deixa eu voltar um pouquinho só para a gente não deixar isso passar em branco, que isso é muito importante, importantíssimo. Quando a Bíblia fala assim, seus olhos como chama de fogo, né? Seus olhos como chama de fogo, 1 Pedro 1,7, volta lá, que você precisa entender isso. Não posso deixar, esse vídeo talvez passe um pouquinho, tá, irmãos? Mas você me perdoa, você fica comigo, aqui tem muita coisa para falar, a gente vai fechar hoje esse capítulo, eu preciso fechar ele hoje, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, olha isso. Para que a prova de vossa fé, deixa eu só confirmar se é o texto mesmo, 1 Pedro 1, 7. Para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e a honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o ouro que perece é provado pelo fogo. Ou seja, irmãos, nesse momento aqui do julgamento, a começar pela igreja, as nossas obras serão provadas pelo fogo. O fogo dos seus olhos. Né? E isso, a gente pensa assim, né? Nossa, vai ser uma chama de fogo do olho de Cristo. Não, irmãos. Ele vai simplesmente olhar. E o olhar dele, né? Olhos como chama de fogo. Ele vai olhar e vai bater aquele raio-x assim. Ó. Não vai adiantar a gente dar migué. Ah, eu não fiz a tua obra porque eu precisei fazer não sei o quê. Ah, eu fiz isso por causa... Essas desculpinhas que a gente dá para não fazer a obra de Cristo, para não fazer a obra de Deus, e não vai adiantar não, irmãos. Aqui, os olhos como chama de fogo vai ser aquele raio-x bonito. Né? Vai provar. Assim como as nossas obras serão provadas no fogo. O que for ouro vai ser refinado, agora o que for palha vai ser queimado. Então, essas desculpas que a gente dá, né? Começar por mim.
Quando chegar nessa hora, né, eu profetizo que todas as nossas desculpas serão queimadas aqui, irmãos. Para quando a gente chegar nesse momento aqui, no tribunal de Cristo, né, nós termos total consciência de que nós fizemos tudo o que era possível fazer por Cristo. Que a gente pare de dar as nossas desculpas, ok? Abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios 3:13. 1 Coríntios 3:13. Vou falar mais um pouquinho disso para a gente avançar. Rapidinho, já vou terminar, tá? Você não tá com pressa não, tá? Você tá aí, infelizmente, nessa quarentena. Eu sei, eu também tô aqui. Orando para que isso tudo passe. 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Preciso falar mais alguma coisa? Anota aí, 1 Coríntios 3:13. Né? Porque todos vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Eu não vou abrir, né? Mas está lá em 2 Coríntios 5:10. Né? Todos compareceremos ao tribunal de Cristo, ok? E para fechar, 1 Coríntios 4:5. Abre lá, 1 Coríntios 4:5, para fechar. 1 Coríntios 4, versículo 5. Olha isso, irmãos. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Para de julgar. Não julga nada antes do tempo. Quem vai julgar é o próprio Cristo, ok? Agora sim, vamos avançando para o 15. Né? Então, eu já falei do 15 aí que ele vem. E essa questão do latão reluzente, né? Semelhante ao latão reluzente, na realidade é um bronze. E ele vai passar e por onde ele passar ele vai julgar, ok? E essa questão da voz, como voz de muitas águas, nós já falamos. Agora no versículo 16, quando fala destra aí, né? Ele tinha sobre a sua destra, né? Tá falando da mão direita. Né? Mas essa mão direita tá falando de poder. Ou seja, ele tinha poder, né, sobre ele tinha na sua destra 7 estrelas, né? Ou seja, as estrelas estavam sob seu poder. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, né? Perceba isso aqui, irmãos. Isso é interessantíssimo, né? Eu já vi até figuras de Cristo, né, com uma espada, né, saindo da boca dele, assim, um negócio assim horripilante. Na realidade, quando fala aqui, né, dessa palavra, né, que a espada é a palavra, essa espada aguda de 2 fios que sai da boca é a palavra. O que as pessoas não suportam, o que elas não vão suportar é a palavra. Cristo vai dizer assim, não chova. Cristo vai dizer pragas. É através da palavra. Essa palavra as pessoas não vão suportar. Não é Cristo pegar uma espada, botar a espada na boca. Gente, que loucura é essa? As pessoas pensam que isso aqui é... Né? Olha lá. É a espada aguda de 2 fios. Né? Sai uma espada aí. Eu vou trazer punição sobre os ímpios com a espada. Pelo amor de Deus, isso não é literal. Tá? Então a espada está figurando para nós o quê? A palavra. Então ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Olha o versículo 20, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha que coisa linda. As 7 estrelas são os anjos. É como se fossem os pastores das igrejas, os pastores presidentes das igrejas. E ele tinha na mão as 7 estrelas, ou seja, para tristeza de muitos, Jesus continua liderando a sua igreja. Ele tem o poder, as estrelas estão na mão dele, os cabeças das igrejas estão na mão de Jesus. E se não for assim, irmão, mete o pé dessa igreja, foge. Porque se não é Cristo que está liderando a tua igreja, tu está no lugar errado. Amém? Se o cara faz muita coisa aí da cabeça dele, ele não está sobre a liderança, sobre a destra de Cristo. Porque ele está falando aqui, ó, e tinha na sua destra as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? São os cabeças das igrejas, no caso aqui da Ásia, que vai representar as igrejas de hoje, né, nos períodos distribuídos até chegar na igreja de hoje, ok? Vamos avançar rapidinho.
né? Essa espada que sai da boca, essa espada está lá em Apocalipse 19, 15 e versículo 21. Vai ser para julgar, vai ser o julgamento das nações, ok? Vai ser o julgamento das nações e vai ser o julgamento da igreja também. Né? Lá em Apocalipse 2,6 você pode ler isso depois. Tá? Ele vai falar, eu estou aqui do lado, eu vou ler, né? Apocalipse 2,6, ó. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio, né? Que tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe hei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso. Quando ele diz isso aqui no versículo 6, né? Apocalipse 2,6, ele está dizendo, ó, tens, porém, isto, que odeia as obras do nicolaíta, as quais também odeio. Ele está falando, né, da igreja aqui de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 6. Tá? Então, vamos continuar. Eu só estou falando dessa espada, só para relembrar, né? Essa espada, né, também pode ser considerado sopro, ou seja, a palavra, ok? Efésios 6,17, abre lá. Efésios 6,17, olha isso. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada é a palavra, ok? Não confunda mais isso, em nome de Jesus, ok? Então, essa igreja então que eu disse aqui, né, de Apocalipse 2,6, é uma igreja que está associada ao Estado. Ou seja, olha lá, essas obras do Nicolaíta estão associadas ao Estado, na época de Constantino, mas isso aí a gente vai falar melhor na próxima aula, ok? Seguindo, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, como eu já falei, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece, né? Sol quando na sua força resplandece. É o sol de meio-dia, com todo o poder, ok? Versículo 17, para a gente terminar. Né? Vamos fazer rapidinho, tentar finalizar. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja, todo mundo que encontra, né, que vê essa situação, né, ou uma situação parecida com essa, tem um encontro com Cristo, cai. Né? Não tem um que fica de pé, irmãos. Se você for lá em Ezequiel, só anota aí para a gente ganhar tempo. Ezequiel 1,28, você vai ver que ele cai. E a própria palavra bota ele de pé. Né? Depois você vai ver Ezequiel 2, versículos 1 e 2. Tá? Então ninguém que vê Deus consegue ficar de pé. Né? No estado que estamos, então, a gente não suportaria a glória. Por isso nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Para poder participar ativamente do reino. Certo? Do reino eterno, né, que eu estou me referindo, ok? Aí tem outros exemplos aqui também de pessoas, né, que se encontraram com Cristo ou tiveram uma visão e caíram. Daniel, por exemplo, vivia caindo, né? Daniel 8, versículos 18 a 19, depois você lê lá. Daniel 10, versículos do 8 ao 11. Então ele tinha a visão, caía e o Espírito tinha que colocar ele de pé. A palavra vinha e colocava ele de pé. Levanta que eu quero falar contigo. Em algumas situações ele ficava de gatinho, né? Porque ele não suportava. E o próprio Daniel vai falar que tantas revelações que ele teve, visões, que ele ficou doente por semanas. Tamanho era o poder, né? Que o nosso corpo não pode suportar. Ok? Mas veja, interessante também que todas as vezes, né, que havia uma visão dessa, todas as vezes não, mas na maioria era assim, ó, o Espírito falava assim, não temas. Como é que eu não vou temer? Mas é uma realidade, né? Quando estamos fracos, a palavra vem e nos coloca de pé e fala, não temas, ok? Versículo 18, e o que vivo, né? No 17 ele fala, não temas, né? Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Então veja, aqui ele está falando que é o único, Cristo é o único ressurreto até agora, né? Ressurreto para sempre, como eu já falei. Lázaro ressuscitou para morrer novamente.
ok? E ele diz que ele tem as chaves. O detalhe é que se tem chave, né, tem porta, e essa porta pode ser aberta ou fechada, ok? Hebreus 2:14. Vamos ler Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Olha lá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Né? Então, aniquilasse que tinha o império da morte. Então, quem tem agora o controle sobre a morte é Cristo. Quem tem o controle sobre o inferno é Cristo, ok? Então Jesus tem a chave, é ele que tem as chaves agora, ele que tem a chave, ele tem autoridade, né, sobre a morte, sobre o inferno. Na grande tribulação, ele vai dar a chave para Satanás, mas ele vai dar a chave do inferno, para Satanás poder ir lá liberar os espíritos para vir assolar a humanidade, aqueles que ficaram. Mas ele não entregou para Satanás a chave da morte. Tanto é que as pessoas durante 5 meses vão tentar morrer e não vão conseguir. Durante 5 meses as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir. Ok? Isso está lá, você pode ver isso em Apocalipse 9:1. Só adiantar um pouquinho a nossa aula aqui. Depois eu vou falar disso com mais detalhes. Apocalipse 9:1, olha lá. E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Tá vendo aí? Então vai ser dada a chave, ele vai lá liberar, né, a galera para vir assolar aqui na grande tribulação. Mas nós não vamos fazer parte disso, amém? Você crê? Faça as obras que agradam o coração de Deus. Faça as obras para Deus. Ok? Interessante também é que Jesus, né, durante esse período da grande tribulação, ele vai ter esse controle da chave, né, da morte. Por isso as pessoas não morrerão durante esses 5 meses. Né? A gente vai falar disso com mais detalhes lá quando a gente chegar no capítulo 9. Ok? Vamos continuar. Versículo 19. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Isso aqui é interessantíssimo. Vamos dividir. Você quer aprender a dividir isso aqui? Anota aí. Tens visto. Escreve as coisas que tens visto. Ou seja, está referindo-se ao Apocalipse 1, primeiro capítulo. E aí depois ele vai falar assim, as que são exatamente, ele está falando do presente, que é a igreja, Apocalipse 2 e 3, capítulos 2 e 3. Olha essa divisão que legal. E as que depois dessas vão de acontecer é do capítulo 4 ao 19. Então vou repetir, né? Ó, escreve as coisas que tens visto, capítulo 1. Escreve as coisas que são capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E escreve as que depois destas vão de acontecer. Aí vai do capítulo 4 ao capítulo 19. Anotou? Pegou? Isso aí. Né? E versículo 20. O mistério das 7 estrelas, já falamos, né? Quem são as 7 estrelas? Né? São os 7 cabeças das igrejas da Ásia Menor. Que viste na minha destra, ou seja, que eu tenho controle sobre eles, e dos 7 castiçais de ouro, né? As 7 castiçais são as 7 igrejas, né? As estrelas são os anjos, olha aí, as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, ok? Muito bom, né? Então, 7 estrelas, os anjos, 7 castiçais das igrejas. A gente vai ter aqui alguns conjuntos de 7 coisas, né? Alguns conjuntos, né? 7 igrejas, 7 anjos, 7 cartas, 7 localidades, né? 7 exortações, 7 promessas, 7 chamados, né? 7 conheça as tuas, né? 7 vezes conheça as tuas. Então são 8 conjuntos de 7 coisas que a gente vai falar com mais detalhe nas nossas próximas aulas. Passamos aí 15 minutinhos daquele proposto, né? Mas eu espero que você me perdoe, tá bom? Conseguimos fechar o capítulo 1. Espero que você goste, tenha gostado, aliás, e que Deus te abençoe. E até sábado com mais uma
parte do Apocalipse, Apocalipse 2. Vamos fechar o capítulo 2 todo, ok? Senhor Jesus, abençoe essas pessoas, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, não importa a época, né? E em nome de Jesus, nos conserve, Senhor, e traga entendimento, abre a nossa mente para que possamos entender cada uma das palavras desse texto maravilhoso. Senhor, muito obrigado. Quero hoje, nessa tarde em que estou gravando aqui, orar pela vida da Priscila, do Noah, né, que o Senhor possa continuar cuidando da vida deles, Senhor, como tem feito até hoje. Pai, muito obrigado, porque nós queremos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Ficamos tristes, sim, pela perda do nosso amigo, um grande amigo, Robson, mas temos certeza que o Senhor tem o controle de tudo. Nada sai do teu controle, Senhor. Te amamos, te adoramos, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um grande beijo. Hoje ainda está difícil ainda, né? Mas eu creio que sábado talvez estejamos um pouquinho mais animados aí. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.